Verde, Vossa Excelência dispõe agora de 25 minutos no grande expediente. Eu agradeço imensamente a sua compreensão e paciência. Presidente, primeiro dizer que é uma honra poder usar esse grande expediente, tendo Vossa Excelência presidindo esse trabalho nessa tarde. Vossa Excelência também representa o Estado do Piauí, deputado Assis Carvalho. Quero inicialmente dizer, senhor presidente, dizer que são muitos os desafios na área econômica para este novo governo. Temos um desemprego elevado, que inclusive aumentou recentemente o número de desempregados no Brasil, passando de 13 milhões de desempregados. Um crescimento do produto interno bruto baixo, porém nós temos uma inflação baixa, importante frisar. Com as expectativas inflacionárias consolidadas, temos um balanço de pagamento equilibrado, temos elevadas reservas internacionais no Banco Central. Se faz necessário, portanto, colocar a economia para se movimentar. E os desafios estão justamente no que fazer para movimentar a economia, e uma das formas necessárias, ao meu ver, é a reforma tributária. Nós possuímos um sistema altamente complexo, composto por tributos em demasia, com concentração excessiva sobre o consumo e que exige um alto custo administrativo, tanto por parte do contribuinte quanto da administração tributária. Dito isso, quero, neste momento, me ater à fala do ministro Paulo Guedes, que na marcha dos prefeitos ocorrida na semana passada, sobre o novo pacto federativo e a nova Previdência, fez a seguinte fala, disse ele: mais Brasil, menos Brasília, sinalizando ser preciso limitar o poder da União e descentralizar os recursos tanto para o Estado como também para os municípios, onde se dará a execução, onde tudo acontece, que é no município. Ao falar sobre o novo Pacto Federativo, Paulo Guedes afirmou que o correto seria repassar de 65% a 70% do orçamento aos estados e municípios e que a União conseguiria sobreviver com os 30% restantes. Inclusive, ressalto, ele foi extremamente aplaudido nesse momento quando fala da política descentralizada e que os recursos deveriam ir, na sua maioria, para os municípios, como eu disse e repito, aonde tudo de fato acontece. Fico feliz em ouvir isso do senhor ministro da Economia, pois em linhas gerais é o que os prefeitos e os municípios precisam: a descentralização dos recursos, a redução, a simplificação e a unificação dos impostos. As alterações no ordenamento tributário devem construir um sistema mais justo para arrecadar os recursos necessários para a construção de um país moderno, autossuficiente e solidário. Os municípios não aguentam conviver com esse tratamento desigual e se faz urgente reduzir a disparidade da receita per capita entre estados e entre os municípios. Então, é um desafio imenso que temos pela frente. E esta casa tem papel fundamental na defesa dos municípios, pois é lá que estão as dificuldades, quer seja na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego. Não vai ser crescendo apenas 3%, que é a média mundial, que vamos sair de uma renda per capita baixíssima e muito menos promover e interiorizar o desenvolvimento. É preciso, senhor presidente, é preciso mais. O crescimento tem que se dar acima de 5%. E para isso as mudanças são necessárias e urgentes. E espero que uma nova divisão dos tributos entre União, estados e municípios possa de fato acontecer e ser pensada na perspectiva do desenvolvimento, no propósito de fortalecer o estado de bem-estar social e redução das desigualdades sociais e a redução, acima de tudo, daquilo que entendemos que é uma das grandes dificuldades que vivemos, que é a desigualdade em nosso país. Restabelecendo as bases do equilíbrio federativo e fomentando as ações que resultem no aumento das nossas receitas. Nesse tocante, além da reforma da tributária, é extremamente importante discutirmos, e o que ele colocou de forma ponderada e de forma assertiva, a questão da reforma da Previdência. O ministro enfatizou que o primeiro grande buraco fiscal é da Previdência. E com a aprovação o país terá um sistema mais forte e que milhares de empregos serão criados
para os jovens com a desoneração da carga tributária e baixa dos encargos trabalhistas. Considero que tal reforma se faz necessária, porém merece ser vista com cautela e objeto de grande debate legislativo, pois introduz profundas mudanças no sistema previdenciário brasileiro, sob o argumento de que são necessárias e essenciais para a sua sustentabilidade. Em regra, as medidas endurecem a concessão dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão, tanto para o regime geral de previdência social, quanto para os regimes próprios de previdência social. Além disso, propõe a desconstitucionalização dos diversos aspectos hoje tratados no texto constitucional e propõe a transição do atual sistema de repartição para um sistema de capitalização. Deputado Assis Carvalho, eu entendo que precisa ser melhor debatido e esclarecido para a população o sistema que temos hoje atual, que é o de repartição, com esse novo sistema que quer ser implementado pelo governo através da reforma, que é o de capitalização. Surpreendentemente, a proposta também se dispõe a alterar de forma significativa o dispositivo constitucional pertinente ao direito da assistência social, que garante à pessoa com deficiência, ao idoso, que não tenham condições de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família, o recebimento de um salário mínimo mensal, conforme dispositivo constitucional de 88. Com efeito, há uma diferença basilar entre a previdência social e a assistência social. A primeira, é importante frisar, tem natureza contributiva, e a segunda é prestada a quem dela necessitar, sem necessidade de contribuição. Nesse sentido, é difícil entender a opção governamental de tratar no âmbito da reforma da Previdência de uma política pública essencialmente socioassistencial, focalizada em segmentos sociais extremamente vulneráveis, que enfrentam reiteradas dificuldades ao longo da vida para conseguir sobreviver. Essas mudanças devem, ao meu ver, e no olhar do nosso partido, o PRB, ser suprimida do texto da reforma previdenciária. Outro ponto da PEC que merece crítica é o aumento do limite etário para que o idoso tenha direito ao recebimento do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Atualmente, para elegibilidade ao benefício, o idoso deve ter 65 anos de idade. Pela proposta apresentada pelo governo, a idade mínima passa a ser de 70 anos. E é bom registrar que, para a obtenção deste benefício, além de 65 anos, a família, ou seja, o idoso, na sua família, a renda per capita não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E a bem da verdade, presidente Assis Carvalho, muitas famílias no Brasil afora, para obter este direito, lamentavelmente, acabam incorrendo até em omissão de informação. Quando numa casa, se eventualmente é aposentado como trabalhador rural e ganha um salário mínimo, e o outro não tem como comprovar a condição de rural, mas é idoso, tem 65 anos, acaba omitindo que é casado ou que não tem aquela renda na família, burlando as regras previdenciárias para a obtenção do direito, o que é lamentável. Ou seja, uma família ter que burlar as regras para a obtenção de um direito que deveria ser legítimo. Completou 65 anos, deveria estar amparado pelo benefício de prestação continuada. E o governo, nesta proposta, pretende aumentar de 65 anos para 70 anos de idade. Como forma de minorar a perda do benefício de um salário mínimo a partir dos 65 anos, a PEC cria um benefício de valor inferior a ser pago aos idosos entre 60 e 69 anos, no valor de R$ 400, segundo disposições transitórias, e que, na verdade, não diz de que maneira, deputado, companheiro Zé Ayrton Cirilo, este benefício será reajustado ao longo dos anos. Qual é a forma de correção destes R$ 400 que esse cidadão idoso passará a receber? No entanto,
não existe nenhuma garantia da manutenção do benefício para os idosos entre 60 e 69 anos que já fazem jus ao BPC, o que nos faz temer pela integridade física, psicossocial deste idoso, que de repente tem de sobreviver com uma renda de 60% menor do que hoje recebe, impossibilitando-o de atender necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação, compra de medicamentos, habitação, vestuário, entre outras que possibilitam uma sobrevivência minimamente digna nesse período de existência. Mas com muita honra, uma parte ao companheiro Zé Ailton Filho do Ceará. Kleber Verde, eu queria me associar a Vossa Excelência nesse discurso tão importante, nesse debate sobre a reforma da Previdência, porque é um momento de grande reflexão que nós estamos fazendo sobre mudanças que mexem profundamente na vida das pessoas, sobretudo nas pessoas mais pobres, mais carentes, mais necessitadas. E, portanto, essa mudança do BCP, que afeta os mais pobres, ou digamos assim, aqueles indigentes, pessoas que não têm renda, né, que infelizmente ficaram para trás na sociedade, né, excluídas socialmente, e o Estado de bem-estar social tem essa função exatamente de resguardar. Em qualquer país capitalista do mundo, você tem renda mínima para preservar os direitos humanos, das necessidades das pessoas. E, portanto, essa proposta do governo é uma proposta cruel, é uma proposta que eu chamo assim, pé na cova, porque ela afronta a dignidade humana e, infelizmente, fere, né, os direitos mais elementares do ser humano, que é o direito à alimentação, à moradia, né, a ter o mínimo de vida com dignidade. Por isso, eu quero lhe parabenizar, lhe felicitar por Vossa Excelência ter essa sensibilidade de estar juntos, né, com aqueles que têm compromisso com os trabalhadores, com a população mais pobre, sobretudo os pescadores, né, as marisqueiras, as pessoas que realmente são muito excluídas na sociedade. Por isso, meu caro amigo deputado Kleber Verde, eu fico muito feliz com esse pronunciamento de Vossa Excelência e o parabenizo por isso. Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte, quero incorporá-lo, inclusive, ao meu pronunciamento, sem antes passar a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Kleber Verde, Vossa Excelência fala como uma liderança política do PRB, e eu fico muito feliz da abordagem que Vossa Excelência faz, ainda que, no geral, eu tenho uma posição contrária à reforma da Previdência, assim, com uma convicção de que haveria outros caminhos para garantirmos a manutenção do sistema de seguridade social, mas tenho plena concordância com os pontos que Vossa Excelência deu relevo e analisou como pontos críticos, e entre eles o da desconstitucionalização do sistema, porque no final dessa primeira parte do vosso pronunciamento, Vossa Excelência diz de quanto será o reajuste futuro para as pensões, para o BPC, e se está desconstitucionalizado, e lá no artigo 94, acho que inciso 4 ou 5, que garante a necessidade de manter o poder de compra da pensão ou do benefício, então se desconstitucionalizou, se isso saiu da obrigação, pode perder valor o que hoje representa o poder de compra de R$400 daqui a pouco, com a inflação e particularmente com o avanço dos preços do que é bem de consumo popular e particularmente o consumo alimentício. Isso pode ser um desequilíbrio, digamos, em desfavor dos mais pobres. Vossa Excelência, como deputado do Maranhão e irmã do estado do Pará, que tem realmente grande parte da população dependendo dos benefícios e tendo renda muito baixa, tanto São Luís quanto Belém e os estados irmãos
do Grão-Pará e Maranhão tradicional, realmente hoje, se 92% da população sobrevive com até 3 salários mínimos, mas a gente sabe que nas nossas cidades capitais, 2/3 da população sobrevive com um salário mínimo. É muito pobre. É diferente pensar, mesmo no Brasil, cidades como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, que tem um PIB maior e tem rendas maiores. Então é uma preocupação social, o que mostra que nós, apesar de termos partidos diferentes, termos ideologias diferentes, podemos somar juntos na defesa dos interesses dos mais humildes. Quero lhe parabenizar e dizer que teve uma ação que nós participamos juntos. Vossa Excelência foi o protagonista, assim, dentro do parlamento, de um movimento protagonizado pelos servidores do INCRA. Foi um compromisso de viabilizar o plano de carreira dos servidores do INCRA, que tem inclusive uma defasagem em termos numérico de funcionários, porque muitos foram se aposentando e hoje há um grau de insuficiência para um país que necessita de política agrária e agrícola. Então eu queria dizer que seria importante nós retomarmos essa luta, e eu tenho certeza que os funcionários veem em Vossa Excelência uma referência nessa luta, e quiçá nós possamos aqui em breve festejar essa vitória deles e do Congresso Nacional. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Edmilson Rodrigues. Faço questão também de incorporar o vosso à parte no meu pronunciamento. Vossa Excelência, que é uma liderança importante do Pará, foi prefeito de Belém e sabe exatamente da importância do tema que nesse momento nós abordamos nesse grande expediente. Na seara previdenciária, um ponto fundamental merece nossa atenção, senhor presidente. A PEC, ao prever mudanças no Regime Geral de Previdência Social, no RGPS, e nos regimes próprios de Previdência Social, deixou de fazer constatar dispositivo fundamental para a garantia do poder de compra dos benefícios que vierem a ser concedidos, uma vez que estipou no texto constitucional o parágrafo que assegura um reajustamento dos benefícios para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme os critérios estabelecidos anteriormente em lei. A omissão desse pilar de segurança jurídica dos contribuintes dos regimes previdenciários deixam-os à mercê das escolhas de cada governo quanto ao reajuste que lhes será aplicado, e compromete a essência de um sistema de previdência, qual seja aquele que contribuiu para poder contar, quando da ocorrência de eventos como morte, aposentadoria, doença, aposentadoria por invalidez, como uma substituição de renda que possibilite manter seu padrão de vida e de sua família. Desta forma, iremos propor a inclusão de dispositivo no texto da PEC para garantir o reajustamento de benefícios com vista à garantia do seu valor real, nos moldes já previsto no texto da Constituição de 88. Para isso, estou aguardando a instalação da comissão para que de pronto possa apresentar, nobre presidente, as minhas emendas, para que nós possamos corrigir eventualmente pontos pontuais desta reforma. No meio rural, as atividades são desgastantes. E é importante registrar um outro ponto que não concordamos, em elevar tão somente a idade mínima da mulher que trabalha no campo dos atuais 55 anos, porque a mulher, para se aposentar, ela tem que ter 55 anos de idade, e o homem 60 anos como trabalhador rural. Mas para isso é necessário todo um arcabouço de documentos que comprove que ela comprove a sua condição de trabalhadora rural ou de trabalhador rural. A mulher aos 55 anos e o homem aos 60. Ou seja, para garantir apenas ao homem do campo a manutenção de uma idade que seria de 60 anos. E nós entendemos que no meio rural as atividades são desgastantes, degradantes, e este trabalhador tende a viver menos tempo do que o trabalhador do meio urbano. Portanto, a manutenção da atual idade de aposentadoria deve ser garantida ao trabalhador rural, sendo assegurado aos 55 anos para a mulher e aos 60 anos para o homem. A partir desta idade,
dificilmente a pessoa consegue exercer atividades rurais sem prejuízo à saúde. É por isso, senhor presidente Assis Carvalho, que o nosso partido, o PRB, resolveu fechar a questão de ordem, questão de fechar a questão quanto à questão da aposentadoria rural, que é muito importante para o nosso Nordeste, para o norte desse país. Portanto, é com honra que eu passo a palavra para essa parte da deputada Rosângela, que faz parte do nosso partido e que também defende bandeiras como esta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Kleber Verde, para mim é uma grande honra aparteá-lo nesta tarde. Vossa Excelência, que é um dos ícones do PRB, é o presidente estadual do PRB no Maranhão. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência bem de perto, mesmo sendo do Rio de Janeiro, mas como presidente nacional do PRB Mulher, sei da sua dedicação, do seu carinho, da sua responsabilidade, do seu comprometimento com as mulheres do Nordeste e as mulheres maranhenses e as mulheres brasileiras. Vossa Excelência foi o primeiro deputado federal do PRB, me conquistou, desde então eu não era deputada ainda, mas Vossa Excelência já fazia um trabalho aqui como pioneiro na questão dos aposentados, da Previdência, sempre foi a sua bandeira, e também agora eu tenho a grata satisfação de revelar aqui da forma com que você trata as mulheres, porque nós mantemos lá no estado do Maranhão a Casa da Mulher Republicana, com todo o apoio que Vossa Excelência tem dado. Fazemos cursos, fazemos atendimento psicológico, fazemos curso de informática, damos toda a atenção às mulheres do estado do Maranhão. Então, para mim é uma satisfação aqui poder revelar, exemplificar o seu comprometimento com as mulheres do Nordeste, as mulheres republicanas e as mulheres do nosso Brasil. Parabéns pela sua colocação, pelo trabalho que Vossa Excelência defende nessa casa. Vossa Excelência que já assumiu a Secretaria de Comunicação desta casa. Vossa Excelência que faz um trabalho diferenciado na questão da frente parlamentar, da pesca no Brasil. E quantas coisas boas nós fizemos aqui pelos pescadores brasileiros, tudo sobre o seu comando. Então, quando Vossa Excelência assume essa tribuna e faz uma prestação de contas do seu mandato, eu quero e me sinto na obrigação de vir aqui aparteá-lo e falar do respeito que tem por ti, pela sua família, pelo nosso partido lá no estado do Maranhão. Parabéns. Obrigado, deputada Rosângela. Rosângela, que é presidente nacional do PRB Mulher e que me dá a honra de poder compartilhar de políticas em favor do Brasil e especialmente do meu estado. Dizer, senhor presidente, que essa luta precisa permanecer viva, ou seja, a manutenção para que lavradores e pescadores continuem se aposentando, a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos de idade. É extremamente importante para o nosso Nordeste, ao mesmo tempo a garantia de políticas que vão melhorando a vida das pessoas, para que eles possam implementar ações para se transformar em pequenos, médios produtores e ao mesmo tempo desenvolver a sua atividade. Enquanto isso não acontece, é fundamental, é essencial a preservação dos seus direitos e, portanto, não mexê-los nesse momento é fundamental para a garantia da manutenção dos seus benefícios. Não concordamos tão pouco, senhor presidente, em afastar o direito já garantido, por exemplo, aos garimpeiros, que tem também a redução da idade da aposentadoria equivalente ao trabalhador rural, matéria hoje constante na Constituição. Assim propomos, e vamos propor através de uma emenda, que os garimpeiros recebam o mesmo tratamento diferenciado em face ao desgaste inerente à natureza de trabalho. É óbvio que eles têm a sua cooperativa, e através da cooperativa estamos estabelecendo na nossa emenda que eles possam contribuir, mas ao mesmo tempo, pela penosidade, pela atividade desgastante, mereçam ter um tratamento especial, conforme preconiza a nossa Constituição. Para que não reste dúvida acerca da extensão nos direitos dos trabalhadores rurais aos garimpeiros, é oportuno suprimirmos referência de que a aposentadoria diferenciada seria apenas para o trabalhador rural. Desta forma, não restará dúvida de que todos os trabalhadores referidos na atual legislação serão contemplados com a aposentadoria diferenciada, inclusive pescador artesanal, como eu disse, lavradores e garimpeiro. Há de se defender ainda a questão relacionada à pensão por morte. Senhor presidente, assim que cheguei aqui nesta casa, cheguei e continuo nesta luta na defesa dos aposentados. Eu entendo que a reforma, como eu disse no início da minha fala, é necessária, até para que nós possamos preservar o pagamento dos aposentados que hoje estão no sistema, ao mesmo tempo ajustando, para dar condições para que os nossos trabalhadores de hoje possam ser os aposentados de amanhã. Mas é necessário, por exemplo, a exemplo das pensões por morte. No texto como está colocado, ele tira direitos,
mexe com a insegurança, mexe com a segurança dos direitos, de dificuldades, por não dizer, um sistema que acaba sendo perverso para filhos órfãos, principalmente para aqueles portadores de alguma deficiência e os viúvos ou viúvas. Ao que tudo indica, o atual governo propõe uma dupla redução do valor, podendo até ser inferior a um salário mínimo. De fato, para todos os familiares sobreviventes dos trabalhadores da ativa que recolhiam até um salário mínimo, a certeza será a percepção de um valor inferior, se não avaliarmos melhor essa questão. Para isso, senhor presidente, estou apresentando uma emenda que vai permitir com que, uma vez havendo o óbito de um dos aposentados da família, que o dependente, sendo aposentado, ele possa acumular a aposentadoria com a pensão, chegando ao máximo do... Muito obrigado, senhor presidente. Chegando ao teto, que é o teto da Previdência. Então é possível sim garantir a aposentadoria, garantir a pensão e acumular os dois, desde que não ultrapasse o teto. É uma emenda que estou apresentando também assim que instalarmos a comissão. Portanto, do exposto, conclamo os meus pares a esta reflexão, pois fica evidente a necessidade de corrigir a injustiça que vem sendo impetrada contra essa parcela de aposentados, onde o tratamento desigual e a inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana nada condizem com o referido princípio fundamental sobre o qual está fundado o Estado democrático de direito. Portanto, senhor presidente, é uma oportunidade que a gente vai ter de fazer a ampla discussão, um amplo debate, e no final nós possamos fazer uma reforma justa para o trabalhador e trabalhadora do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Kleber Verde.